Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Dor que Transforma. Eu sou a Daniele Pereira, psicóloga, e antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero te dizer o propósito dessa minha página do Facebook e do meu canal do YouTube. Eu criei principalmente essa página para falar sobre conteúdos que ajudem a gente a ampliar a nossa visão de si mesmo, para que a gente possa entender um pouco mais, te ajudar nesse processo de autoconhecimento. E além disso, eu também atendo online. Então, assim, se você precisa de psicoterapia, eu atendo online. Como é uma psicoterapia breve, de 3 meses, eu faço um pacote promocional para quem quiser fazer o pagamento antecipado. E também faço o valor normal, semanal, se você preferir pagar, né, semanalmente. Eu atendo, como a maioria que sabe, eu não moro no Brasil, eu moro na Irlanda. E como eu não consigo atender pessoalmente e vivo na Irlanda, eu busquei um valor acessível para as pessoas para que elas possam pagar. Sinceramente, para você ter noção, um euro equivale a 5 vezes o valor do real. Mas eu não estou buscando fazer este trabalho simplesmente para fins lucrativos. Então, assim, meu objetivo maior é ajudar o maior número de pessoas que eu puder. Então, esse valor que eu cobro é um valor que está alinhado com os valores do Brasil. Então, assim, eu não vou te cobrar uma consulta que eu cobraria aqui na Irlanda, porque não faria o menor sentido e não daria para o bolso, né? Porque não faz a diferença da moeda muito grande. Mas se você precisa de psicoterapia, entre em contato comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail e aí eu te dou mais informações das possibilidades, tá ok? Meu foco principal é ajudar pessoas a lidar com problemas de infância, com traumas de infância. Então, se você é uma pessoa que precisa lidar um pouquinho mais com a sua infância, com os resultados da sua infância que você acha que está afetando no seu dia a dia, essa é a minha especialidade. Tá ok? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu aprendi com os gringos. O que eu aprendi nessa minha jornada. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te explicar mais ou menos. Em 2014, eu resolvi fazer um intercâmbio, onde eu fui para a Austrália. E era um intercâmbio que a princípio seria apenas de 6 meses. Então eu fui em julho, finalzinho de julho de 2014. E o meu objetivo era só, assim, primeiro a aventura, né, de conhecer um país novo. Eu, particularmente, nunca gostei de inglês. Eu sou uma pessoa completamente atípica, porque eu nunca liguei para o inglês, para te falar a verdade, não era uma coisa que me chamava muita atenção aprender a língua. É bem errado da minha parte na época, acho que um pouco de maturidade, mas enfim. Eu resolvi ir mais pela aventura e também para que de repente meu currículo melhorasse, né? Para que eu conseguisse um emprego melhor, que meu objetivo era de fato voltar para o Brasil após esses 6 meses. Só que nesse percurso eu conheci o meu esposo, ele é irlandês originalmente, mas tem cidadania também australiana. E ele já morava lá há 6 anos. E a gente começou a se conhecer e ali eu decidi estender o meu visto para mais um ano e meio mais ou menos. E aí dali começou a minha jornada e o que parecia ser apenas, o que eu planejei ser apenas 6 meses, se tornou 3 anos e meio.
Nesses 3 anos e meio, tudo na minha vida aconteceu nesse período, assim, eu brinco que até os 26 anos, nada acontecia, assim, na minha vida no Brasil. Era, assim, bem estagnado mesmo, a minha vida emocional, a minha vida profissional, era muito estagnada. E aí, quando eu saí do Brasil, tudo num tempo, num período de 3 anos e meio, tudo aconteceu. Eu casei, eu engravidei, descobri que eu estava grávida na minha lua de mel e foi interessante. Na verdade, eu me casei primeiro no papel na Austrália, em junho de 2016, e depois eu me casei no religioso no Brasil em setembro de 2016. E ali eu já descobri depois na minha lua de mel, que eu vim aqui para Irlanda para a lua de mel, eu descobri que eu estava grávida. Ali eu tive uma gravidez bem difícil, né? A gravidez em si não foi tão difícil, mas o final dela, porque eu tive pré-eclâmpsia, quase morri, 28 horas de parto, de indução de parto, até que eles fizeram uma cesárea de emergência. Quase morri, depois tive síndrome do pânico, ataques de ansiedade e com tudo isso que aconteceu na Austrália, eu pensei que eu precisava muito ter um apoio, um suporte maior familiar. E como no Brasil não era uma opção, devido ao meu marido ser irlandês e não falar a língua portuguesa, e enfim, as oportunidades, o trabalho dele no Brasil não é valorizado. Então a gente resolveu que a Irlanda seria uma melhor opção. Ele já tinha uma casa aqui, então a gente resolveu mudar para cá, para ficar mais próximo de família, para ter um suporte familiar. Enfim, o que virá nos próximos capítulos da minha vida, eu não sei. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente camaleoa. Eu gosto muito de me reinventar e gosto muito de coisas novas. Sou movida a coisas novas. Mas essa pequena introdução aqui sobre esse trajeto da minha vida é só para você entender da onde vem a minha percepção, da onde vem a minha conclusão de tudo que eu aprendi ao longo desses anos, me relacionando com uma pessoa de uma etnia diferente, né? Meu marido irlandês, mas que viveu 10 anos na Austrália. Cerca de 10 anos, né? Porque a gente ainda ficou mais 3 anos e meio, ele já estava lá uns 6 anos e meio. E eu descobri muita coisa. Então, assim, existem pessoas que saem do Brasil, mas elas carregam o Brasil com elas. Não que eu não carregava o Brasil comigo, mas como eu comecei a me relacionar com uma pessoa de etnia diferente, automaticamente você vai começar a entender um pouco um universo diferente. Na Austrália, eu não tive muito contato próximo com o australiano em si, porque a Austrália ela é muito parecida com o Brasil no sentido de ser multicultural. Então, assim, você não tem muitos. Tem muito australiano, sim, australiano, que já é de lá, mas tem muita gente que imigra para lá. Então, tem indiano, tem chinês, tem tudo, né? Tem tudo. Tem irlandês, tem inglês, tem italianos, tem várias etnias na Austrália. Então, é meio que difícil eu te explicar a partir da minha percepção como é o australiano em si. Mas o que eu posso dizer é que a sociedade australiana, toda a sociedade, na verdade, ela é influenciada pela sua história. Então, como iniciou faz muita diferença. E eu não sei se você sabe, mas a Austrália começou com prisioneiros sendo levados para lá. A Austrália, ela era um destino para que os prisioneiros da Irlanda e da Inglaterra fossem levados para lá. E ficavam lá, e daí que se constituiu os australianos, propriamente dito. Mas os reais nativos da Austrália são os aborígenes, que são os índios de lá. Só que esses índios se sentiram completamente reprimidos, né, como qualquer outra sociedade. Não sei se você tá vendo aí um ponto em comum com o Brasil.
E os índios, eles meio que foram durante muito tempo perseguidos, e é uma história muito triste, mas eles tiveram contato com a forma dessa civilização dos irlandeses, dos ingleses viverem. E hoje em dia os aborígenes têm muito problema com drogas, com álcool, porque foi introduzido a eles esse tipo de coisa através dos imigrantes de lá, e isso meio que afetou um pouco. Existem ainda culturas aborígenes que se preservam na mata mesmo, né, no deserto onde eles vivem, mas os que se aproximam um pouco da cidade têm sim um grande problema com drogas e alcoolismo, e eles meio que são meio que perdidos ali. Às vezes são muito hostis, eles não gostam de imigrantes. Aconteceu comigo uma vez de um aborígene eu tava fora no meu intervalo da minha escola, e um aborígene se aproximou de mim, de uma amiga minha. E eu sou morena, né? Então, parece que quando você é moreno, você não tem tanto problema, assim, com eles. Mas a minha amiga do lado, ela era branquinha, assim, ela era meio loirinha. E ele foi brigar com ela, foi falar, o que você tá fazendo aqui no meu país? Sai do meu país. E foi falar umas coisas assim, meio rudes. Comigo ele só olhou pra mim e falou uma coisa meio feia lá, mas não falou muito. Agora, o australiano em si, o que eu posso te dizer a respeito dos australianos é que são pessoas de muita abertura, não os aborígenes, os nativos mesmo, mas os australianos, que a gente chama de australiano, que na verdade são os ingleses e os irlandeses que povoaram lá e que formaram o que nós chamamos hoje de australianos, o que é mais comum. E eles são um povo muito aberto, e justamente por essa multicultura, né, de vários países imigrarem para a Austrália, eles são um povo muito aberto. E é um povo muito, assim, de boa, sabe? Eles são extremamente tranquilos, assim, tanto é que quando você vai falar obrigada, né, eu aprendi lá, assim, quando você fala, thank you, aí a pessoa fala you're welcome, se ela é americana ou aqui mesmo, mas cada país tem um jeito diferente. E na Austrália é muito comum você ouvir no worries, mate, que é não se preocupe, né? A tradução literal é não se preocupe, no worries. E sem preocupação, né? Sei lá. E aqui na Irlanda também é engraçado, é no bother. No bother. Também não se preocupe, não se bother, não se preocupe também, mais ou menos isso. E o you're welcome também, em qualquer lugar, todo mundo vai te entender, não é que você vai falar you're welcome e ninguém vai entender, vão entender também. Mas assim, o meu objetivo desse vídeo é que você entenda como a forma que a sociedade e a cultura que você está inserido, ela influencia nas suas relações, na sua forma de ver a você mesmo, e o que você pode aprender com essas outras etnias, o que você pode aprender com esses outros comportamentos. Não estou aqui em caráter de julgamento de nenhum dos países que eu estou pontuando aqui, até porque toda sociedade tem pontos positivos e toda sociedade tem pontos negativos. Mas o que eu quero te falar aqui hoje também, além disso, você não sabe, mas toda a sua forma de reagir, toda a sua forma de lidar com as pessoas ao seu redor, ela está completamente infiltrada com essa sociedade, com essa cultura que você está inserido. E é um choque também. Quando eu vim aqui para a Irlanda, meu marido ele já estava lá há 6 anos quando eu conheci, depois com mais 10, então assim, ele era um pouco mais no meio termo, assim, eu não via essa diferença entre os australianos e ele. Mas quando eu vim para cá, eu percebi a diferença. Os irlandeses, eles são pessoas incrivelmente generosas. São pessoas muito queridas. Só que
Para uma brasileira, a gente está acostumado a emoções, né? A gente está acostumado a expressar as emoções. E eu pelo menos, sou muito boca aberta. Então, assim, mesmo dentro da família, quando você tá ali dentro da família, eles são queridos, eles te acolhem, são uns fofos. Só que falar sobre assuntos pessoais e emocionais não é algo bem visto. Portanto, se você falar da sua história, se você comentar de algum aspecto emocional profundo, né? Para eles é algo que eles vão olhar e falar assim: nossa, eu não confio nessa pessoa. Porque essa pessoa tá falando muito dela mesma, é muito aberta, então ela não é confiável, então ela vai falar a meu respeito para o resto da sociedade. Porque na Irlanda, todo mundo conhece todo mundo. Principalmente onde eu moro, que é uma zona rural, e é uma cidade pequenininha, todo mundo conhece todo mundo. Então, assim, tanto é que, se você vai falar assim, eu conheci fulano de tal. Aí o fulano de tal, o nome tem que ser o nome, e mais importante do que o nome é o sobrenome. Que as pessoas se conhecem através do sobrenome. Tanto é que se eu falar o meu sobrenome aqui brasileiro, ninguém vai me conhecer, mas eu tenho que falar o nome da família do meu marido, e aí eles vão me conhecer. Eles já sabem quem sou eu. Eles falam, sim, a brasileira que casou com um dos O'Farrells. E eles vão falar isso, e eles já têm uma imagem da família, um histórico, então um fala pro outro e tal. Então por isso que eles são muito resguardados. E a história da Irlanda também é uma história de muita repressão, né? Houve guerra entre a Inglaterra e a Irlanda, muitas pessoas morreram. Depois disso teve a fome, né? Muitas pessoas morreram. A Irlanda era muito mais povoada e milhares de pessoas faleceram por fome. Então são pessoas que são reprimidas, além da influência do catolicismo, que é muito forte, e o catolicismo um pouco mais tradicional, eu diria, o mais radical, né? O catolicismo ensina um pouco da repressão, como toda religião tem, né? Quando você tem um fanatismo, a religião ela me impõe certa opressão, então você acaba meio que se fechando. Então, emoções não é uma coisa que o irlandês gosta, não é uma coisa que o irlandês gosta de lidar também. Então, assim, sei que todos os homens brasileiros ou de qualquer etnia, eles já não gostam de DR. Mas no Brasil, se você vai ter uma DR, você vai ter uma conexão com a pessoa ali, você vai conversar e o cara não quer, mas ele entra na DR. Com o meu marido, já é mais difícil, porque ele é uma pessoa que não gosta de DRs. Que ele não só não gosta, como ele... para ele não faz sentido você discutir uma situação por muito tempo. Tanto é que, assim, eu muitas vezes eu fico como se fosse carpinando mesmo para tentar chegar ali a entender as emoções que ele tá sentindo. Então, todas as DRs que acontecem geralmente são sentimentos meus, não são sentimentos dele. Nunca que eu vou ter uma reação do meu marido falando, nossa, olha, eu não acho que você agiu certo assim, porque isso. Não. Ele sempre vai manter um equilíbrio, sempre vai ficar em silêncio e você tem que descobrir o que está acontecendo ali. Agora, a gente tem a tendência, né? Muitos brasileiros falam, não tem nada como o Brasil, povo acalorado, maravilhoso, nossa emoção, essa nossa forma quente de ser, né? Nossa forma amistosa, né? Só que assim, eu percebo que existem pontos positivos em ser como somos e existem pontos negativos. Porque assim, você não vê, no geral, só um ponto aqui para ressaltar. Tudo que eu tô falando passa pela generalização.
Então, assim, eu estou falando de aspectos generalizados da Austrália, estou falando aspectos generalizados do Brasil e da Irlanda. Eu não estou dizendo, assim, que todo lugar, todo mundo desse lugar é igualzinho e não tem exceção. Não, tudo há exceção, né? Tem pessoas no Brasil que são um pouco mais fechadas, que não gostam de falar dos sentimentos, principalmente no Brasil, que a minha percepção de Brasil sou de São Paulo, natural de São Paulo. Então, o Brasil, ele é multicultural dentro dele mesmo. Você é como se fosse um mundo diferente. Você vai para o norte é de um jeito, você vai para o sul é de outro, né? Então, assim, o que eu tô falando é da minha perspectiva, da minha ideia de paulistana, tá? E existe algo muito positivo, sim, em você expressar suas emoções. Só que até que ponto? Porque, assim, às vezes, muitas confusões, muitos conflitos, eles acontecem por a gente falar demais, por a gente falar muito sobre o que a gente sente. Talvez pela gente ser muito aberto e expor tudo que está acontecendo dentro do seu relacionamento, por exemplo. Às vezes você é muito aberto com a sua família ou com um amigo e isso às vezes atrapalha, né? Assim, um pouco a abertura, a liberdade de se expressar emocionalmente, ela é muito importante. Acho que os irlandeses deveriam, se eu pudesse dizer assim, acho que eles ganhariam muito em ter essa abertura um pouco maior para suas próprias emoções. Porque isso talvez evitaria muitos outros problemas que eles vivem. Mas acho que tudo em excesso faz mal. E acho que esse nosso jeitão de ser, às vezes até invasivo. Nós somos muito invasivos às vezes. A gente expõe a nossa opinião de uma forma muito acalorada, né? E às vezes isso não é bom. Nós corremos o risco de ultrapassar a linha do respeito. Então isso é muito perigoso para nós brasileiros, que a gente pode ultrapassar o limite do outro. O que não acontece com pessoas aqui da Irlanda, por exemplo, que são pessoas um pouco mais fechadas e que se você falar alguma coisa, as conversas são: tudo bem, como vai, como vai? Ah, muito bem. Nossa, está frio, está calor? Oh, nossa, como foi a sua semana? Foi maravilhosa, eu fui tomar café com o fulano, com a minha amiga, e nós passamos um momento maravilhoso. Ponto. Só isso. Você não se aprofunda, você não aprofunda as relações, as emoções, tipo, ai, não tô legal, sabe? Aconteceu isso, tô passando por isso. Não existe isso. Geralmente, de novo, tô falando no sentido generalizado, não numa questão específica de exceções, tá? Mas geralmente você não vai ver um irlandês falando, expressando suas emoções, a não ser que eles estejam com um gorozinho na cabeça. Que aí é esse problema que a Irlanda tem. Por eles serem muito reprimidos, o álcool, ele faz com que a pessoa se transforme. Mas o álcool transforma todo mundo, não é verdade? Sim. Só que como eles são extremamente reprimidos, quando eles bebem, eles relaxam e aí você acaba vendo as emoções, você acaba vendo a pessoa como ela é. Eles são inclusive mais sorridentes quando eles bebem, eles ficam mais amistosos, são pessoas mais afetuosas. Então, assim, é uma diferença gritante entre quando eles estão no efeito do álcool e quando eles não estão. O que é triste porque expressar suas emoções sem interferência de um agente externo como o álcool ou como qualquer outra droga, né? É algo que a gente precisa para a gente viver a vida de uma forma balanceada. Mas existe sim esse problema social da Irlanda, que é o alcoolismo. Um índice de suicídio é muito grande. Além da questão
da ausência do sol, né? Porque o sol aqui, ele é escasso. Tem o solzinho, mas um solzinho meio sem vergonha, sabe? Que vem e vai embora. Na maioria das vezes tem muita chuva, é muito frio, as pessoas ficam mais em casa, não tem assim entretenimento para ir para fora e fazer as coisas. Geralmente tudo acontece nos indoors, né? Que é dentro de algum estabelecimento, enfim. E isso é muito triste e essa é uma limitação que essa sociedade tem. É uma limitação que essa sociedade aprendeu a ter. E isso vai passando para as famílias, né? Vai passando... Quando a gente pensa no macro, a gente está pensando numa sociedade no geral, mas isso vai interferir nos micros, né? Que são as famílias individualizadas. E isso é prejudicial, esse é o ponto negativo. Mas, ao mesmo tempo, você nota que há um respeito assim enorme de todas as pessoas para com as outras pessoas. Por mais que a gente possa achar que às vezes respeito, não, tem que ser honesto, tem que falar na cara mesmo. Então, essa questão de você achar que você tem que falar tudo na cara, que você tem que ser honesto, você tem que tomar cuidado para você não passar a linha do honesto para o mal educado, para o rude, para o ignorante. O que nós brasileiros, a gente tem essa tendência a fazer. Não que todos façam, não que seja isso a principal característica do brasileiro, mas nós temos sim essa tendência, nós somos tendenciados. Outra questão que é muito diferente, que aí eu falo, a Austrália e a Irlanda também são bastante compatíveis, é a questão do status social. É assim, no Brasil, se você vê uma pessoa que faz trabalhos mais braçais, por exemplo, trabalha numa lanchonete como garçonete ou trabalha numa padaria, enfim. Qualquer serviço assim de servir, no Brasil você tem ainda um preconceito. Você vê que as pessoas vão te enxergar de uma maneira mais inferior. Tanto é que tem aquela história, né? Você sabe com quem você tá falando? Sabe? A arrogância, ela perpetua no Brasil. Porque, assim, as pessoas valem o que elas vestem no Brasil, as pessoas valem o que é o carro que elas têm, as pessoas valem pela casa, pelo lugar, pelo bairro que ela mora, pelo status profissional e social que ela tem. O que, na minha opinião, não desrespeitando a mim mesma como brasileira, mas infelizmente muitas pessoas são assim no Brasil, e o que mostra que somos ainda muito primitivos nesse sentido de entender o que é viver em sociedade de maneira mais equalizada, né? Mais igualitária. Na Austrália, por exemplo, você vê uma pessoa que é cleaner, que é faxineira, e uma cleaner, ela frequenta os mesmos restaurantes que um engenheiro, um advogado. A questão do status profissional não é uma grande coisa. Pessoas vão para o mercado, já vi muito, crianças com seus pais indo de pijama, pessoas indo para o mercado sem sapato. E aí você fala, nossa, essa pessoa que é um mendigo, não sei o que, não. Aí ela sai e entra num carrão dela. Mora numa casa maravilhosa. Marcas. Eu tenho até uma história engraçada aqui. A gente sai do Brasil, né, e a gente fala, nossa, vou lá no Outlet, vou lá no negócio da Nike, vou comprar um tênis da Nike, da Puma, não sei o que lá, sei lá. E aí você vai, e o meu marido falou assim, não, mas isso é coisa de pobre. Quando ele disse pobre, não no sentido pejorativo, como se... por que você tá tentando provar
para os outros o que você tem? Qual é o sentido? Então, assim, especificamente, meu marido, ele falou assim, então ele é uma pessoa que não gosta muito de marcas e ele tem até uma questão política, uma mentalidade política a respeito disso, porque ele pensa assim, essas coisas aqui que custam mais caro, a custo do quê? A custo, às vezes, muitas vezes de trabalho escravo, muitas vezes de trabalho com pouco recurso para as pessoas, um semi-escravo, né? Enfim. Não que todas as marcas, não que seja errado comprar coisas de marca, não é nada disso. Eu compro coisas também de marca, mas já não é algo. Quando você sai, você se aprofunda e você abre, dá oportunidade para você mesmo de falar assim: não, poxa, eu quero entender um pouco mais dessa cultura, eu quero me engajar, eu quero entrar nela. E aí você vai percebendo que essas coisas elas são fúteis. É óbvio que são fúteis no Brasil também, só que no Brasil você tá numa sociedade em que você é visto, que teu valor é determinado pela tua conta bancária ou o teu valor é determinado pelo que as pessoas pensam que a tua conta bancária é, que tem na tua conta bancária, né? Tem aquela história do come ovo e a volta caviar? Então, por quê? Porque é importante mostrar para as pessoas que você tem. É importante mostrar para as pessoas. Tanto é que as pessoas compram coisas que estão na moda ali para que todo mundo veja. É importante ser visto, bem visto perante essa sociedade. Então, assim, uma pessoa que usa aquela roupa de marca, aquela polo que não sei o quê, que vai em tal lugar. Instagram, meu Deus, você vê fotos de paraísos e não sei o quê. E aí fica essa questão de diferença entre um grupo de classe e outro. Então você passa a ser visto de maneira diferente, de maneira empoderada, se você frequenta determinados restaurantes. Não é a questão mais só da qualidade. Não é a questão da qualidade, é a questão do status. E isso é algo muito, muito prejudicial. Porque a gente passa a viver a nossa vida em função do que a gente acha que o outro pensa da gente. E quando você sai, você tem a oportunidade, como eu, de sair para fora. E não só de sair, porque tem gente que sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele. Então a pessoa se fecha ali com brasileiros, a pessoa só tem amizade com brasileiro, a pessoa vive com o mesmo estilo de vida dos brasileiros. Então não cria, não dá abertura para um entendimento multicultural, não dá abertura a entender um pouco mais dessas diferenças. Então a gente pode aprender sim muito com os gringos e os gringos podem aprender muito com a gente. A nossa questão de ter esse calor humano, de ser afetuoso, de ser assim emocional, é muito importante. Acho que os gringos, né, os irlandeses, australianos, ou seja lá qual for a etnia, eles podem aprender muito com a gente, com essa nossa facilidade de lidar com as emoções. Ou pelo menos de expressá-las, né? Lidar eu não diria porque todo mundo tem problema, em qualquer etnia, em qualquer lugar, você vai conhecer pessoas com problemas emocionais e geralmente eles seguem o mesmo padrão, né? Problemas emocionais, psicológicos tendem a ter o mesmo padrão porque no final das contas nós somos seres humanos, só vivendo geograficamente em lugares diferentes, convivendo com culturas e uma sociedade diferente, mas em geral os problemas são de fato muito parecidos e a dinâmica dos problemas emocionais também são muito parecidos. A forma como reagimos a eles que diferencia um pouco. E a gente pode sim aprender um pouco com a mentalidade, porque assim, você sabe por que no Brasil a gente valoriza muito o status? Porque você valoriza o status. É a mesma coisa a gente pensar uma atitude individualizada, uma andorinha não faz verão, né? Mas se você começa e faz diferente, começa a entender o mundo diferente, você pode transformar, começar no processo de transformação.
Então, reflita no que você pode melhorar, no sentido de o que você pode aprender. Então, talvez se reservar e preservar um pouco suas opiniões e suas questões emocionais e reservar o desabafo para as pessoas certas. Às vezes, o seu desabafo, talvez o seu problema seja maior e que um amigo talvez não resolva. Então, você precise de um tratamento psicológico. Então, pode ser que esse seja o seu caso. Então, se esse é o seu caso, você tem que procurar uma ajuda. O que não dá é pra gente achar que a gente falando, a gente expondo as nossas emoções o tempo todo para todo mundo, ou às vezes até sendo bem, expondo o seu relacionamento, brigando na frente das pessoas, talvez isso não seja um caminho, né? Que seja positivo para você, que traga para você coisas positivas. Então a frieza entre aspas aqui, porque o que é frio é muito relativo, né? O que a gente acha que é frio de um gringo pode ser uma questão necessária para se aprender, um respeito, né? Um distanciamento, um respeito, um entender, se preservar e preservar o outro. Isso é muito importante, eu acho que a gente poderia aprender muito se a gente se abrir para essa nova perspectiva. E essa questão também do preto e no branco, sabe? Porque não existe... No Brasil a gente já sabe, né? O jeitinho brasileiro sempre tem um meio termo. A gente sempre consegue um meio termo para alguma coisa. E a verdade é que se você vai para fora, não existe meio termo. Na Austrália não existia meio termo. Se você quer uma licença para alguma coisa, você vai ter que passar pelo processo. Se você vai fazer a sua licença para direção, não tem um jeitinho pra gente burlar as regras, pular algum processo. Não existe isso. Você vai ter que passar. E não é não, e sim é sim. Então não existe talvez, quem sabe, né? Não. Claro, mais uma vez, generalização. Estou falando aqui de coisas generalizadas, né? Existem pessoas e pessoas em lugares diferentes. Mas o geral, a sociedade em geral, não aceita jeitinho brasileiro. A honestidade é algo que se preserva. E se você for desonesto aqui, na Irlanda, se você for desonesto, você não está só desonrando. Se você for uma pessoa destemperada, uma pessoa com emoções problemáticas, você não está só manchando a sua reputação, mas você está manchando a reputação da sua família. E isso é tão forte que isso pode acontecer tipo uns 50 anos atrás e pessoas ainda vão saber da história, do drama da sua família, de algum integrante que fez alguma coisa errada. E eu acho isso interessante, acho um pouco radical, porque nós somos indivíduos separados e a gente tem que responder pelos nossos atos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa questão de ser julgado, a sua família será julgada, você começa a pensar, a refletir, poxa, acho que esse comportamento aqui não é legal. E aí você tem um peso, eles têm um peso neles de que a reputação é muito importante e que a reputação da família é muito importante. Então eles zelam pelas suas próprias ações, zelam pelas suas próprias decisões, de maneira que não envergonhem e que não ponha um rótulo negativo para sua família e para suas próximas gerações. Isso é muito interessante. E acho que é importante, seria muito bacana se nós brasileiros aprendêssemos isso. Que a questão do respeito ela é muito importante, que a questão do respeitar o outro, a privacidade do outro e ser respeitado também é muito importante. Acho que a gente ganharia muitos pontos. E entender que ninguém é melhor do que ninguém, né? Que ninguém, independente da sua conta bancária, sabe? É importante a gente ter dinheiro, é importante a gente ter sonhos e ambições, acho isso muito, muito importante.
Até porque a gente vive num mundo capitalista, não dá pra gente pensar num mundo, todo mundo, né, esquece o dinheiro, odeia o dinheiro, não. Mas o dinheiro, a gente tem que tomar um cuidado para que o dinheiro não nos defina, para que o dinheiro não defina quem você é, para a falta dele e para a quantidade que você tem também. Se você tem muito, cuidado para que ele não defina você. Se você está tentando provar o tempo todo para as pessoas que você é o maioral, que você pode, que você faz, que você acontece, que você é o poderoso, poderosa, é algo que você precisa pensar e refletir, porque isso é um sinal de uma sociedade primitiva. Isso é um sinal de que você ainda não entendeu o princípio principal e inicial do que é viver em sociedade de maneira igualitária. E seria muito bom se os europeus aprendessem um pouco a expressar as emoções. Meu marido, ele aprende muito, todo relacionamento a gente aprende, né, um com o outro. E nós aprendemos muito um com o outro. Não só eu aprendi a enxergar a vida de uma forma completamente diferente, porque eu saí do Brasil, mas eu também tinha minhas questões de ficar pensando sobre status mesmo, né? De tipo, todo mundo tem um pouco disso, né? Ainda mais se você é brasileiro e tal. E na verdade você descobre que você não precisa provar nada pra ninguém e que o que você tem ou o que você não tem também não faz menor diferença, desde que você esteja respeitando as pessoas e usando até o que você tem em prol de ajudar o outro, em prol de ajudar o próximo. Acho que esse é um dos motivos, acho que esse é um dos propósitos para que a gente para os propósitos do dinheiro, um propósito positivo do dinheiro. Acho que seria muito importante se todas as pessoas de nível elevado, de posição social elevada, que elas usassem isso para ajudar o próximo de maneira até mesmo anônima, não para ganhar holofotes, né? Porque tem muito isso também, de você fazer uma obra de caridade, mas você quer confete. Na verdade, você só quer usar aquela ação social para que as pessoas olhem para você, nossa, além de rico, ele é humilde. Oh, sabe? Essa necessidade de aceitação, né? E essa necessidade de aceitação tão frágil, tão carente, né? É um pouco da questão da síndrome do vira-lata. Mas aí eu quero falar um pouquinho também para fechar, para esse vídeo não ficar muito longo, que já ficou, mas uma coisa que a gente pode aprender, que a gente aprendeu errado. Os americanos, quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia. Pra mim, assim, gringo era gringo. Não tinha pra mim diferença de você mora na Irlanda, você mora na Europa, você mora nos Estados Unidos, você mora na Austrália, não interessa. É gringo, você é tudo igual. Colocava todo mundo na mesma caixinha. Mas eu descobri que como é diferente. E por nós estarmos muito próximos geograficamente dos Estados Unidos, nós temos uma influência muito grande. E nos Estados Unidos, essa questão do status é muito grande. Ela é muito maior. As pessoas, sim, são a mesma coisa que acontece no Brasil. Só que eles também têm uma questão interessante. Você sabe como que o Donald Trump ganhou a eleição? Com uma frase dizendo: vamos fazer a América grandiosa novamente. E eles têm essa questão do sonho americano, de que nós somos a melhor nação, nós somos os melhores, nosso país é o melhor para se viver, nosso país é o melhor de oportunidades e não sei o quê. E eles acreditam com tanta convicção e eles agem com tanta autoestima, né? Uma sociedade que tem uma autoestima extremamente elevada que o resto do mundo vai aplaude. E tem essa questão que beira muitas vezes, e que até muitas vezes a arrogância. Mas eles acreditam. E a gente se contentou, nós brasileiros, a gente se contentou com a ideia de, vamos ser fã deles?
A gente pega, fã imita. Então a gente pegou várias coisas negativas, inclusive, a arrogância, por exemplo, mas não pegou o princípio fundamental que é a autoestima. E autoestima, uma sociedade com autoestima elevada, ela começa a enaltecer suas qualidades e às vezes, quando é uma autoestima até desacerbada, descontrolada, né, desequilibrada, ela acaba que beira o narcisismo. Então ela completamente ignora os pontos negativos e isso é um ponto negativo que, na minha opinião, os americanos têm. Mas eles têm essa coisa positiva de eu sou demais, nosso país é maravilhoso, nós moramos no país maravilhoso, é o melhor país do mundo para se viver. E nós brasileiros não temos isso, a primeira coisa que a gente faz é reclamar, a gente fala, nossa, país horrível, e corrupção. Você acha que não tem corrupção? Tem corrupção em todos os lugares, com uma proporção menor, claro, por quê? Porque existe essa questão do respeito e da honestidade, dos princípios e tal. E claro que a forma como o Brasil foi colonizado e a forma como os outros países foram colonizados também faz muita diferença. Mas já que estamos aqui em 2020, nesse cenário diferente, com tanta polarização social, a polarização também é mundial. Muitos lugares está tendo essa questão de direita e esquerda, ela é abrangente. Os Estados Unidos começou, eu não sei nem se eles começaram, mas é o que aparenta para você ver, né? A gente sempre tá com o olho para eles, né? Então não sei precisamente, mas esse movimento de polarização direita esquerda é muito grande. Apenas muda um pouco o contexto, a forma como a política é feita, mas que a gente possa avaliar e refletir. Eu fiz esse vídeo, ele tá um pouco fora das questões dos traumas. Fora e não tá, né? Porque, na verdade, a sociedade cria ali a sociedade que é o macro e cria os micros, que é a sua família e a forma como você conduz a sua família. E é isso que muitas vezes faz estruturas familiares virarem machistas, terem uma pessoa, um símbolo de autoritário, ter ali uma dinâmica doentia, que aí geram os traumas da infância. Então é importante a gente entender que o mundo é muito mais do que o Brasil e como a gente vê, é muito mais do que a sua cidade, é muito mais do que o seu estado. E a gente pode sim aprender com o que está lá fora. É muito importante a gente aprender. Às vezes você não precisa sair do Brasil para isso. Talvez você precise apenas ouvir pessoas que pensam de maneira diferente. Porque a gente não aprende sem conflito, então talvez ouvir quem pensa diferente de você pode fazer muita diferença na sua vida, no seu autoconhecimento. Porque eu não sei se você sabe, mas ninguém, absolutamente ninguém, eu, você, ou sei lá quem, tem a verdade nas suas mãos. Não existe isso. Nós não somos donos da verdade. Mas a gente pode compartilhar as nossas visões do que é verdade, com respeito, com cuidado para não machucar as pessoas. E isso pode fazer diferença no seu ambiente, pode mudar as suas relações. Então não seja radical. Abra sua mente para entender melhor pontos de vistas, culturas e sociedades diferentes da sua, porque isso pode te enriquecer e muito. E aí eu não tô te falando de dinheiro, tô falando enriquecer você como ser humano. A sua alma pode evoluir e demais. Você pode desenvolver muito mais o seu próprio conhecimento de si mesmo. E o conhecimento, ele é libertador. O conhecimento cura. O autoconhecimento cura. Preste bem atenção nisso. E nada melhor do que a gente trocar conhecimento, experiências com pessoas diferentes, com infâncias, com histórias, experiências de vida diferente da nossa. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por chegar até aqui. E lembre-se, se você
quiser me seguir no canal do YouTube, eu tô como Daniele Pereira, psicóloga, Daniele com Y no final. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E se quiser mais informações sobre sobre a terapia, sobre como fazer psicoterapia online comigo, vou deixar aqui meu e-mail, entre em contato e vou ficar muito feliz em conversar com você, tá ok? Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.